noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês que na quarta-feira, dia 24 de setembro, haverá mais uma aula do Seminário de Filosofia na Realizações, em São Paulo, Rua França Pinto, 498, Vila Mariana. Inscrições pelo telefone 5572-5363. Isso é 011, porque é São Paulo. 5572-5363. Também lembrar que estaremos lançando um curso de filosofia pela página seminariodefilosofia.org, muito em breve, e que eu creio que esta semana a apresentação, o projeto geral do curso, já estará à disposição dos visitantes da página. Fiz uma gravação aqui explicando qual é mais ou menos a minha ideia. Então, www.seminariodefilosofia.org. Também aqui o Farol da Democracia Representativa está anunciando o lançamento do livro do nosso colega, tanto do Farol da Democracia quanto do Mídia Sem Máscara, e Pojuca Pontes, um escritor extremamente talentoso, um dos 5 ou 6 pessoas que ainda sabem escrever em português no Brasil. O livro chama-se A Manha do Barão, Confissões de Bom e Mau Humor, que é um estudo sobre um personagem interessantíssimo, que é o Barão de Tararé, o Aparício Torelli, ou Aporelli. Você vê como nós, conservadores, nós somos fanáticos odiadores dos nossos inimigos, nós vivemos escrevendo livros, né, sobre os personagens interessantes da esquerda, como eu fiz sobre o Otto Maria Carpo. Ele está fazendo agora sobre o Barão de Tararé, que era mais comunista que a peste, mas era realmente um homem engraçadíssimo, muito talentoso. Agora, essa semana aconteceu essa coisa de que o presidente equatoriano está aí querendo acabar com a Odebrecht, a empresa brasileira Odebrecht, acusada de construir uma usina hidrelétrica com danos estruturais. Está lá ameaçando a Odebrecht, né? Ao mesmo tempo, né, o mesmo Correia está aí descendo o cacete na Chevron, né, e dizer que vai romper lá um contrato com a Chevron. Olha, é muito interessante você ver o que está acontecendo. Esses governos comunistas no mundo, eles inventaram um novo jeito de acabar com o capitalismo. Quer dizer, você não diz que você vai fechar a empresa ou encampá-la, porque isso é o programa socialista de estatizar a economia. Não. Você diz que você não vai estatizar a economia coisa nenhuma, que vai continuar tudo livre mercado, mas você, em vez de uma lista de acusações, né, para fazer a mesmíssima coisa sob outros pretextos, sob pretextos moralísticos, jurídicos, etc, etc. Então, tudo aquilo de que o governo... Aliás, tem na página eCrisis, né, ecrisis.com, feito pelo nosso amigo Alec Boyd, um artigo muito interessante sobre o caso da Chevron. Dê uma olhada lá, ecrisis.com ou .org? Ah, meu Deus do céu. Bom, mas se não for .com, é .org. Vocês procurem. eCrisis. Né? O Alec Boyd é um venezuelano que falou tanto mal do Chaves que teve que ir morar na Inglaterra. Agora vai estar na Espanha. Então tem uma matéria interessante sobre a Chevron, e o caso da Chevron é muito parecido com o da Odebrecht. E tem lá um comentário assinado por um senhor chamado Pedro Camargo, que eu não tenho a menor ideia de quem seja, que diz, olha, a Chevron não fez nada disso de que ela é acusada, como a Odebrecht também não. Né? Mas, olha aqui, no entanto, a Chevron, Texaco, é culpada de muitas coisas. Né? A Chevron é culpada de ignorância e de estar propositadamente despreparada, né, em face desses ataques vindo desses, né, comunista, corrupto, ladrão, etc., que ocupam esses governos, né, e depois ficar acusando os outros daquilo mesmo que eles fazem. Olha, no tempo da CPI, 1993, eu trabalhava na Odebrecht, né, e a minha função lá era acompanhar a CPI e fazer um relatório, explicar o que está acontecendo. Eu sei que a minha casa tinha um quarto lá que era só documento da CPI, o quarto todinho cheio de documento da CPI. E o documento da CPI tinha as atas, tinha os noticiários do jornal, tinha tudo. E os caras, na época, acusaram
a Odebrecht de tudo que você pode imaginar. A Odebrecht era, né, era como Henry Miller, quando trabalhava na Oeste, ele chamava de Companhia Chupadora Cosmodemoníaca. Então a Odebrecht virou Companhia Chupadora Cosmodemoníaca, né? E acusavam de tudo. E eu estava lá estudando negócio, eu sabia que aquilo tudo era mentira, até o último detalhe, né? E a Odebrecht ali que em barata tonta, sem saber o que fazer, um despreparo total para lidar com essa gente, né? E, inclusive, evidentemente, dando dinheiro para o PT, via candidato para o PT, né? Pedia dinheiro, eu estou fazendo campanha, preciso de dinheiro, Odebrecht, toma lá o dinheiro. O sujeito saía de lá e ia falar mal do Odebrecht. Mas sempre a mesma coisa. Acusaram o Odebrecht de desviar dinheiro da construção de várias construções de aeroportos. A Odebrecht jamais construiu um aeroporto na vida. Né? E isso é um negócio horroroso. Então, estão fazendo agora a mesma coisa. E eu lembro que o Zé Dirceu, na época, ele dizia, não, esse negócio das empreiteiras é o Estado dentro do Estado. Olha, quando o comunista acusa você de alguma coisa, é porque ele já está fazendo a mesma, 1000 vezes pior. Mas assim, é preventivo. Quer dizer, camuflar preventivo é já antecipadamente você acusar o negro do que você já está planejando fazer, do que você já está fazendo. Né? E agora está lá o senhor Rafael Correa fazendo a mesma coisa com a Chevron e a Odebrecht. E essas duas companhias, aí esse seu Pedro Camargo está com toda a razão, são culpados de ignorância e presunção. Porque são esse bando de idiota que acha que a Guerra Fria acabou, agora são só os fatores econômicos que contam, né? Agora é o livre mercado e tudo se resolve com dinheiro. Vocês são um bando de cretino, quando vocês se ferram, a culpa é de vocês mesmos. Essa presunção empresarial, né? Esse dinheirismo idiota, né, que acha que o mercado resolve tudo, né, e, sobretudo, essa obstinação de ficar cantando vitória sobre o movimento comunista, quando o movimento comunista cresce dia a dia, e pega gigantes como a Chevron e a Odebrecht e humilha, põe de joelho, exatamente como Hitler dizia que ia pôr o empresariado de joelho. Eles já põem de joelho. Não, de joelho eles estavam no ano passado, agora estão de 4, né, comendo grama no chão. Então, olha, vocês não são culpados de nada que esses caras do acusam, mas vocês são culpados de cumplicidade com seus próprios inimigos. Agora, outro negócio interessante que me viu aqui é que saiu até no jornal inglês, o Guardian, está aparecendo um monte de Obamas no Brasil. Né? O Brasil é o país mais obamaníaco do universo. Todo mundo lá é a favor do Obama. Os caras da direita são a favor do Obama, meu Deus do céu. E é um bando de ignorantes. Tem um artigo do Ali Kamel, né, dizendo, olha, estive lá na Convenção Democrática, fiquei muito bem impressionado, porque lá as pessoas rezam o Pai Nosso antes de fazer a convenção. Aqui no Brasil eles não ligam para isso. Eu digo, olha, Camel, vê se acorda. Os caras rezam o Pai Nosso lá na convenção. Depois chega no Congresso, eles votam lei proibindo de rezar em público, porra. Esses mesmos caras. O sujeito vai lá, pastor protestante, vai lá, reza, no dia seguinte ele está lá no Congresso, né, fazendo lei que retira monumentos que tem escrito os 10 mandamentos, proíbe o negro de entrar com Bíblia na escola, você está entendendo? Pune, né, o capelão das Forças Armadas. Você é capelão protestante, judeu ou católico, você reza lá, cita um pedaço da Bíblia, da Torá, pronto, tá na rua. Né? Na escola, então, se você entra com a Bíblia embaixo do braço, o aluno entra com a Bíblia embaixo do braço, é expulso. São esses mesmos que você ficou tão comovido lá. Mas a ignorância dos jornalistas brasileiros, não estou falando dos piores, daqueles vagabundinhos da Folha de São Paulo, estou falando dos melhores. A ignorância dos caras, olha só o que acontece aqui nos Estados Unidos, assim, olha, eu não sei, eu me lembro do falecido Inácio Silva Teles, né, que uma vez foi fazer uma conferência, convidei ele para fazer uma conferência, não lembro o que é, e ele começou a conferência dizendo, meus amigos, a minha ignorância do presente assunto é incomensurável. Evidentemente era um exagero dele, era um homem modestíssimo, cultíssimo, um dos grandes estudiosos que o Brasil já teve. Mas a ignorância desses camaradas, e aí também sobre os Estados Unidos, a ignorância dos correspondentes americanos. Por exemplo, tem um cidadão, né, correspondente do Estadão, não vou nem dizer o nome, né, aquele cara que fez a lista de 10 vice-presidenciáveis, né, não tinha a Sarah Palin. Fui eu o único jornalista brasileiro que avisou, falou, olha, eu avisei neste programa, vocês devem lembrar,
Vocês são todos testemunhas. Eu falei, mais provável é a Sarah Palin, com 2 semanas de antecedência. O único jornalista no Brasil. Olha, eu sou o jornalista mais bem informado, um dos jornalistas mais lidos e o mais mal pago da mídia brasileira. Né? Agora, essa semana aí, né, até aparece lá aquela besta quadrada, aquele Arnaldo Jabbour, mas dá vontade de bater, tem que bater num sujeito desse, porra. Ô Arnaldo Jabbour, se eu encontrar você, eu vou dar um pontapé no meio do seu cu. Você me desculpe, com toda delicadeza, porque o que você tem falado naquele seu programinha é um negócio assim. Ele disse essa semana que as mulheres republicanas, elas são más, profundamente más, e elas são tão más que elas ficam feias. Bonita, o Arnaldo Jabbour, bonita era a Madeleine Albright, né? Essa que você gostava, né? Então, elas ficam más porque elas ficam feias porque elas são más. E elas, sobretudo, elas odeiam judeus. Eu digo, ai meu saco. Você passa assim um dia aqui nos Estados Unidos, você só vai ouvir uma coisa. Dizer, olha, esse negócio de neocon republicano, isso é conspiração sionista, porque só tem judeu no negócio, tá entendendo? Agora você diz que eles odeiam judeus. Eu digo, você nunca leu nenhum jornal, nada, você não lê nada. Né? Da onde você tira essas coisas? Tá cheirando coca, rapaz? Agora, pagam rios de dinheiro pro idiota ir lá e dizer essas coisas. Como é que pode? Né? Quer dizer, você quer falar mal dos caras? Bom, então, pelo menos diga com algum fundamento, né? Alguma coisa aqui. Então os caras, porque está cheio de judeu na cúpula republicana, os caras dizem que é conspiração sionista. Claro que não é. Tá certo? Se fosse, os Estados Unidos não estavam agora forçando o coitado de Israel a engolir aquela porcaria de Estado palestino. Que aqui outro dia teve uma manifestação de estudantes judeus protestando contra o governo americano e contra o governo israelense, por aceitar essa empulhação desse Estado palestino, né? E forçar lá os caras a ceder parte do território, né, duramente conquistado. Um país que é do tamanho, desculpa, eu judeu que desculpa, mas aquele é do tamanho de uma titica de galinha, tá entendendo? Né? E tem ali 18 milhões de judeus, não dá a população da cidade de São Paulo, né? Tem que somar todos os judeus, não são 18 milhões. Do outro lado são 50 países com 1/4 da população terrestre, né, ocupando uma área imensa, e os caras ainda ficam dizendo que Israel é imperialista e que toma território deles. Puta vida! Quer dizer, é a raposa reclamando da galinha, porra. Né? Agora, então aqui os estudantes, né? Em geral os estudantes fazem besteira, mas dessa vez estavam com toda a razão. Só os estudantes protestaram. O resto, a cúpula lá republicana, que todo mundo diz que é conspiração sionista, está lá entregando o Estado palestino, o próprio governo israelense entregando território para o Estado palestino. Então, bom, motivo, você quer falar mal da cúpula republicana, você pergunta para mim, Arnaldo Jabbour, eu sei o que falar deles, tá certo? Você não sabe nada, você é um chutador, um palhaço, um bufão, você tá entendendo? Você, em primeiro lugar, é ignorante, eu te conheço, você é desses caras que não olham na cara da gente quando fala, só olha para si mesmo, porque se acha lindo, tá entendendo? Então, não dá para pensar, rapaz. A pessoa me perguntar o que eu acho do que o Arnaldo Jabbour disse, eu digo, eu não acho coisa nenhuma, porque o que ele diz não pode ser julgado do ponto de vista da realidade, porque não pertence a essa categoria. Né? Pertence à categoria da sedução, de você falar as coisas que você acha que as pessoas, né, vão achar que você é um bom menino. É isso que faz, é exibição diária de bom mocismo, né? Tem açúcar nesse café aqui? Pô, peraí, minha mulher me deu um café aqui, mas não sei se tem açúcar. Não tem açúcar, é tão horroroso. Então, o que eu posso achar do Arnaldo Jabbour? Não tem que achar nada, tá entendendo? Se encontrar na rua, assim, preliminarmente, preventivamente, manda tomar no cu. Tá? E não discuta mais nada, vai discutir. Como é que eu sou um estudioso, sou um homem sério, como é que eu posso discutir com um cretino desse, porra? Que é só exibição, você tá entendendo? Aquela coisa bem brasileira, histriônica, é só exibição. Aquele fingimento de uma cultura que não tem. Né? Agora, você vê, a mendacidade dessa mídia brasileira é uma coisa que ultrapassa, né? Eu falei no negócio do incomensurável. Eu falei, é incomensurável, entendeu? Olha aqui, a Folha de São Paulo, saiu uma notícia, né?
foi divulgado no mundo inteiro, que um cidadão chamado Morton Sobel, que foi cúmplice do casal Rosenberg, naquele caso da espionagem atômica, né? Os dois foram executados em 53, o casal, e esse Morton Sobel ficou lá preso, né? E que ele sempre disse que era inocente, etc, etc. Assim como o casal Rosenberg, todo mundo, a esquerda inteira dizia que é inocente. Depois dos caras condenados, né? Ainda teve uma homenagem ao Rosenberg, ficaram 50 anos dizendo que não. Aí o Morton Sobel, com 91 anos, disse: não, é tudo verdade, a gente espionou mesmo, passamos o negócio para a União Soviética. Só que a Ethel teve pequena participação na coisa, ela era uma boboca que só estava ali acompanhando. Ela, né? O que a Folha noticia? Confirmada espionar? Não noticia. Ethel Rosenberg era inocente. Ou seja, prestem bem atenção, o sujeito confessou o seu próprio crime. Aí ele fala com autoridade absoluta e isso, portanto, é líquido e certo. Se ele confessou o crime, é porque ele fez o crime mesmo. O que ele disse sobre a Ethel Rosenberg é a opinião que ele tem sobre um terceiro. É incerta. Onde está a notícia? Quer dizer, na técnica do jornalismo, quando você lê um texto, é você pegar o que é a notícia, a essência da notícia, e o que é o negócio periférico. Ele confessar o crime, depois de ter negado durante meio século, ele confessar, desmentindo toda a esquerda mundial, isso é notícia. Agora, a participação maior ou menor da Ethel Rosenberg, no caso, é um detalhe, né? Então, na antena tinha a técnica do jornalismo, tinha lead e sublead. Lead era o primeiro parágrafo, que era de 5 linhas. Tinha um sublead que era de 3. Isso foi implantado no Brasil pelo Alberto Dines lá no Jornal do Brasil, virou padrão naquela época. Depois dissolveu, mas ainda continua como referência para o jornalismo. Qual é o lead? Morton Sobel confessa que ele e Júlio Rosenberg, de fato, entregaram o segredo atômico para a União Soviética. Sublead. Na mesma ocasião, Sobel disse que a participação da Ethel Rosenberg foi mínima. O que não quer dizer que foi inocente. Daí a Folha dá a notícia. Ethel Rosenberg era inocente. Ô, Otávio Frias, puta merda, você não consegue parar de mentir, não dá para parar um único dia, porra. A Folha de São Paulo, assim, se diariamente você for corrigir erros e mentiras da Folha de São Paulo, você tem que escrever uma enciclopédia diária. Praticamente qualquer notícia que tenha alguma relevância política que sai na Folha tem uma distorção, tem uma sacanagem, tem um viés, tem uma manipulação. Esses camaradas acham que eles têm o direito de moldar o panorama do mundo. O público só pode ver o que eles querem. Do resto, eles tampam. Agora que veio a carta do Daniel Scherer, a carta é muito boa e muito interessante. Dá vontade até... Olha, eu vou ler uns pedaços aqui. Prezado Olavo, acabo de ler as reflexões autobiográficas de Eric Voegelin e gostaria... É gozado aqui, os pessoal... Você fala Eric Voegelin, ninguém sabe o que você está falando. Diz, quem? Who? Né? Daí você escreve, diz, Eric Voegelin. Né? Então, você não pode falar o nome certo, tem que falar errado. Né? Então, Eric Voegelin, e gostaria, se possível, de lhe fazer uma pergunta a respeito. Antes de tudo, agradeço-lhe a recomendação. O livro é realmente uma pequena joia. Essa é realmente uma maravilha. Não é porque foi a minha filha que traduziu, não é porque fui nem eu que recomendei, mas tem que ler esse livro. Tem que ler porque é a história de uma vida de estudo. Como é que esse cidadão planejou o que ele queria ser quando crescer, né? E planejou qual era os assuntos, mais ou menos, que ele queria desvendar, e daí fez a lista do que ele precisava saber para chegar lá, e foi, né, estudando, com professor atrás de professor, lendo livro atrás de livro, e viajando, ia atrás, ia nos lugares para buscar as coisas. E fez, assim, uma carreira de estudioso maravilhosa. Bom, a obra, porém, me deixou com algumas questões. Li que certa feita perguntaram a Voegelin qual era a sua confissão religiosa, e ele naquele momento disse ser um cristão pré-reforma, um cristão humanista. Mas depois, em uma carta, afirmou que estava brincando e não era fácil classificá-lo. Honestamente, não sei em que medida isso tem importância e entendo que a necessidade de rotular alguém é frescura pura e simples. Como o senhor disse em uma das aulas da História Essencial da Filosofia, o que importa é a abertura ao fundamento, ou, no dizer de Voegelin, atenção em direção ao plano divino.
o resto é, se não é relevante, pelo menos secundário. Entendo também que a religião, em última ratio, não é senão um mecanismo de abertura da alma, como o senhor diz na mesma aula. E percebo que talvez haja de fato aquilo que Karl Rahner chamou de cristão anônimo. Ainda assim ficou uma dúvida. Não existiria algum risco em defender-se, de maneira meramente intelectual, para essa abertura ao infinito ser o segmento, digamos, litúrgico de uma dada tradição religiosa? Olha, Daniel, a resposta mais exata que eu conheço é não sei. Não sei, eu tenho pensado nisso um tempo. O próprio caso do Voegelin, né, é tão ambíguo e tão difícil de resolver isso, porque ele mesmo morreu sem saber isso, tá entendendo? O fato é que ele, quando morreu, ele deixou instruções explícitas, né, antes de morrer, para ser enterrado de acordo com o rito luterano, que é a religião na qual ele nasceu. Tá certo? E poucos dias antes de morrer, ele disse para a mulher dele, né, fulaninha, eu agora entendi o cristianismo. Né? Só que daí não dá mais para explicar. Ele falou isso e morreu logo depois. Né? Então, morreu cristão, morreu na igreja luterana, tá certo? Isso não tem a menor dúvida. Mas ele jamais se interessou por esse tipo de definição. Também nunca disse que ninguém devia agir como ele. Né? Essa é apenas uma atitude pessoal dele. Porque você precisa ver que as nossas atitudes com relação à religião, elas têm algo a ver com o nosso equilíbrio interior. Quer dizer, para o Voegelin poder fazer a investigação que lhe interessou e tal, ele precisava realmente estar colocado, por um lado, estar colocado fora da fiscalização dos teólogos, etc., etc., e por outro lado, comprometido de algum modo com o cristianismo como baliza. Né? Então, o Voegelin é um filósofo cristão em última instância. E eu acho que se você quer fazer um trabalho filosófico sério, você não vai poder fazer mais do que isso, não. Porque o desempenho daqueles filósofos que foram comprometidos, vamos dizer, com a igreja no século XX, foi absolutamente lamentável. Você pega esses Maritain e outros, né? Emmanuel Mounier, etc., só fizeram besteira. E, no entanto, estavam lá na igreja, cumprindo a liturgia, etc., etc. E tem outro que, o Voegelin só foi na igreja 2 vezes na vida. Né? Você leu o Maritain, você termina comunista. Né? E você leu o Voegelin, você vai para a igreja. Então, pelos frutos conhecereis. Entendeu? E Deus se serve desses camaradas relapsos, né? Como o Voegelin, o Mário Ferreira dos Santos, para operar algumas maravilhas. Né? E às vezes pega lá os sacerdotes, os cardeais, etc., e passa por cima deles. Né? Olha, eu acho que esse não é o problema. Você gosta do Eric Voegelin? Tá bom, Eric Voegelin morreu, você reza pela alma dele. Talvez você esteja lá no purgatório. Né? Ele é cristão, mas não é na igreja. Você esteja no purgatório, reze, ué. Eu faço isso, todos aqueles que eu amo e morrem, a gente reza por eles. Então, quem sou eu para julgar a ortodoxia do cara, para mandar ele para o céu, para o inferno? Não é nada. Tomara que esteja no céu. Então você reza para ele e já está fazendo o mais que pode. Agora recebi aqui uma outra carta do cidadão, evidentemente não vou dar o nome, que ele diz: eu sou adepto do nacional-socialismo hitlerista. E fica reclamando. Eu pensava que já está rindo. Pô. Assim não dá, fica reclamando. Né, dos meus artigos, ele tem um trecho que eu disse assim: Hitler confessava em privado não acreditar nem um pouco na discursiva racista que usava para infundir nos alemães um sentimento de ódio travestido de amor e injustiça, de amor à justiça. Daí pergunta aqui o meu mexivite: isso é uma opinião subjetiva ou embasada em fatos e fontes honestas? Olha, isso aqui está no livro do Hermann Rauschning, tá certo? Que é Conversações com Hitler. É um sujeito que conheceu Hitler muito melhor do que eu e você. Estava com Hitler quase todo dia. Ele era governador, era mesmo militante do Partido Nazista, chegou a ser governador de uma província, estava subindo na hierarquia nazista, quando percebeu que aquilo era uma merda, e foi embora para a Inglaterra e publicou esse livro. Então tá, eu não sei aqui de cabeça, não dá para, mas é um trecho bastante conhecido e muito citado do livro do Hermann Rauschning. Né? Daí ele pergunta, né,
Quem sou eu para ficar falando mal do Hitler? O senhor já leu as obras de Leon Degrelle, Augusto Kubitschek, Relatos dos Empregados? Olha, as obras do Kubitschek não, mas acontece que ela é bastante, depoimento do Kubitschek é bastante citado na biografia do John Toland, né? E a conclusão ali é que o tempo que ele conviveu com o Hitler era um bom sujeito, que se interessava pelos pobres, ajudava as pessoas, falava, mas e daí? Né? Grande merda, entendeu? Né? 100% ruim ninguém pode ser, tem que ser bom em alguma coisa. Né? Então podia ser bom para os pobres que ele viu lá um dia, tá? Mas para os judeus ele não foi muito bom. Né? Então pergunto, para quantos Hitler foi bom e para quantos foi mal? Esse é o problema. Né? Além disso, dizer Hitler era só o representante legítimo natural de todo um sistema, o racismo científico. Né? E daí cita aqui o Alfred Rosenberg, né? o Himmler, Gobineau, Chamberlain. Olha, eu não li o livro do Leon Degrelle, mas eu li o Alfred Rosenberg, eu li o Chamberlain, eu li o Gobineau. Gobineau chega a ser uma inteligência notável, e o Chamberlain até certo ponto, mas no fim das contas eram mentes tão confusas. É claro que se você pegasse Gobineau e Chamberlain e dissesse, olha, daqui a pouco vai ver o sujeito aí, vai ler os seus livros, vai ter que tirar a conclusão que ele tem que matar metade da Europa. Os caras iam ficar horrorizados. Você não pode culpá-los pelo que o Hitler fez. Mas isso não quer dizer, né, que aquilo que eles falam tivesse algum fundamento. Eu acho que não tem fundamento. Eu acho que são mentes confusas. Entendeu? O que não quer dizer que fossem pessoas más, né? Chamberlain era um doce de gente, o Gobineau também, era sério, estavam fazendo o que achavam que deviam fazer, mas que depois deu merda, deu, porra. Agora, não é que nem Karl Marx, porque o que aconteceu na Rússia não foi uma distorção do que disse Karl Marx. Karl Marx disse explicitamente que para realizar aquilo precisava liquidar povos inteiros, e devia liquidar povos inteiros. Ele diz isso, e os caras fizeram exatamente isso. Agora, o coitado do Gobineau, Chamberlain não disse que era para matar ninguém, muito menos o coitado do Nietzsche, né? Que o Hitler era leitor de Nietzsche, sabia trecho de Nietzsche, de cor, Schopenhauer também. Coitado do Nietzsche e Schopenhauer não disse que era para matar ninguém. Né? Richard Wagner, né? Você foi lá assistir uma obra de Richard Wagner, assistiu uma obra de Richard Wagner e saiu matando pessoas. Né? Inspirado por Richard Wagner. Ah, o que é isso, porra? Richard Wagner também não matava uma mosca. E muitas dessas ideias alemãs, essa germanofilia e tal, ela faz sentido poético ali em Richard Wagner, mas como doutrina científica, foi pelo amor de Deus, porra. O alemão até o século XIX era tudo analfabeto. Né? Você não tinha nem escritor. O escritor alemão escrevia em latim e francês. Era um povo atrasado e complexado, porque sabe que todo racismo nasce de complexo. O sujeito pisa em você, daí você começa a achar que você é superior. Agora aí, esse obamismo, o que é isso aí? Os caras estão querendo provar que são superior, que são os gostosão. Tá? O alemão fez a mesma coisa, porra. Né? Então, eu recomendo para você, se alguém discriminar você, sabe o que você faz? Você agradeça a ele, porque eu já fui muito discriminado na vida, né? E fala, não é grande pecado me discriminar, eu sou um bosta mesmo, que diferença vai fazer? Né? Não seja muito orgulhoso, não. Você quer... Para que guardar trauma das humilhações sofridas? Raros brasileiros foram mais discriminados e sacaneados do que eu. Tá certo? Eu não estou com raiva de ninguém. E não quero vingança, não quero reparações, não quero coisa nenhuma. Né? De vez em quando mando um tomar no cu e pronto, isso aí já me satisfaz. Então, discriminaram você? Ah, manda tomar no cu, esquece, é pensar outra coisa. Agora, o alemão ficou com aquele negócio ressentido, sobretudo depois da Primeira Guerra, que os caras... Né, os vencedores impuseram à Alemanha ali reparações, não sei o que simplesmente não dava para pagar. Então, praticamente fomentaram um ressentimento nacionalista. Né? Do mesmo modo que os povos que escravizaram outros, né? Você vai escravizar os caras na África, vai lá dar um monte de chicotado no lombo, você espera que eles vão adorar você. Não é possível, né? Então tá aí, olha, já li esse negócio todo e, sinceramente, racismo científico, olha, não dá. Sobretudo depois do que a gente sabe hoje sobre o negócio de genética, não dá mais para... Não dá nem para você saber direito o que é raça. Todo mundo tem sangue africano, até Adolf Hitler. Muito bem.
Agora, aqui alguém me manda também um negócio que saiu no site DefesaNet, né? Um artigo, assinatura André Luiz Volosin. As leis favorecem o crime organizado e terrorismo. E ele dá aqui uma série de links de casos em que a lei de fato está favorecendo, né? Mas não é só a lei, não. Aí você tem todo o esquema político de proteção às Farc, que todo mundo já sabe disso, né? Eu acho que é gozado que não... O país que chega, a quantidade de homicídios que o nosso chegou, não tem nenhum problema. É maior do que o problema da segurança física do brasileiro. Muito bem. Agora aqui está aí o Lula convocando a UNE a deflagrar a campanha O Pré-Sal é Nosso. Ao mesmo tempo que ele faz isso, aparece aquele cretino do general Andrade Neri, escrevendo naquela merda de Jornal da Hora do Povo, né? Dizendo que nós precisamos defender ali o pré-sal contra o imperialismo americano, porque eles vão invadir, eles vão tomar tudo, né? Olha que coisa incrível que o sujeito diz, né? Quer ver, eu vou achar aqui, ó. Maravilha que ele diz. Ele diz, para o general, é sintomático que logo após o anúncio das novas jazidas de petróleo, a Força Naval Norte-Americana tenha reativado sua quarta frota, que inclui um porta-aviões nuclear destinado ao sul do Atlântico. Aspas, palavras do general agora. A primeira preocupação é que a potência hegemônica, quer dizer, Estados Unidos, que não dispõe de petróleo, que só tem petróleo para 5 anos, no dia seguinte à confirmação dessa descoberta, declarou que não reconhece a soberania brasileira sobre as 200 milhas náuticas. Imediatamente criou a quarta frota naval. O que porra é essa, general? Primeiro, como é que os Estados Unidos não têm de petróleo? Só o que foi descoberto nos últimos 3 anos, depois que eu cheguei aqui, que eu acompanho isso, e não acompanho nem pela Folha de São Paulo, nem pelo New York Times. Duvido você ler o New York Times, duvido você ler em inglês, general. Você é muito burro, né? Isso deve ir para a Folha de São Paulo. Tá entendendo? Agora, eu leio aqui as publicações, vamos dizer, de investidores, as publicações técnicas, etc. Eu sei, só o que se descobriu nos últimos 3 anos, tá certo? É o dobro do que tem na Arábia Saudita, meu filho. Não é do que tem no Brasil. Os Estados Unidos têm reserva de petróleo imensa, só que tem o seguinte, o problema aqui não é a falta de petróleo, aqui o problema é a falta de vergonha na cara. Porque está aí um monte de Pelosi's, né? Ted Kennedy, John Murta, Obama, que não deixa furar posto de petróleo. O petróleo tem que ficar lá guardado, não pode mexer. Tem que fazer aqui energia eólica, tem que ficar todo mundo soprando. Né? Energia eólica, tem que usar energia eólica. Então tração animal, botar a Pelosi lá na frente da carroça, é essa energia que eles querem, para não contaminar o mundo, né? Esse é o problema aqui, general. Não é falta de petróleo não, pô. Segundo lugar, qual é o maior acionista da Petrobras, general? É o Jorge Soros. Hã? Você quer dizer que os Estados Unidos vai mandar a quarta frota aí para atrapalhar o Jorge Soros, para impedir o Jorge Soros de ganhar dinheiro? Ah, general, vai lamber sabão, vai para a escola primária, seu analfabeto, tá certo? Incapaz, senil, idiota. Você é uma vergonha para a nossa Força Armada, ainda fica escrevendo nesse jornal comunista. Tu é um puxa-saco de comunista. Não acredito que isso pessoalmente seja comunista, que diferença faz? Tá certo? As ideias interessam. Nos grandes homens, nos homens de pensamento, interessa ideia. No homem medíocre não interessa ideia, interessa onde ele está e com quem ele está colaborando. Tá? Você tem um ditado francês, se quer mudar as ideias do homem medíocre, muda ele de lugar. Ele senta no lugar, pô, já mudou de ideia. Você, se sair 2 semanas dessa companhia que você anda, você vai mudar de ideia também. Tá certo? Que não tem ideia nenhuma, só tem ideia de jirico, porra. Agora, o gozado é que ele diz, olha aqui, por que eles nomearam o comandante dessa frota o contra-almirante Joseph Kernan? Se a frota humanitária, teriam colocado à frente o comandante do navio. Ele foi o instrutor do SEAL, grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos, que são os homens lãs, treinados para a guerra. Botaram esse cara lá perigosíssimo. Está a fim de ferrar com a Marinha brasileira. Ai, que medo. Bom,
Agora, enquanto isso, está aí o general Kernan dando, o almirante Kernan dando entrevista aqui, né, falando o quê? Maravilhas da Marinha Brasileira. Diz, não, eles são todos nossos amigos, eles estão dispostos a colaborar, né? O que diz ele até o seguinte: o que se ouve dos altos oficiais não corresponde exatamente ao que sai na mídia, né? Então está aí o general falando sobre, o almirante falando só bem da Marinha Brasileira, né? E o cara lá achando que contra o almirante Kernan é um sujeito perigoso. Quer dizer, olha, o sujeito foi comandante do Almirante, e daí significa que ele vai invadir o Brasil por causa disso? Porra, como é que chega a general uma besta? General, tu não tem capacidade de ser sargento. Eu não contrataria você para ser gerente de posto de gasolina. Você está entendendo? E você não tem capacidade para ser meu aluno. Qualquer aluno meu tem mais cultura, mais preparo do que você. Portanto, não adianta vir querer se inscrever no meu curso. Se você se inscrever no seminário de filosofia, depois de lá para fora, porque você não tem capacidade. Tá certo? Você é uma vergonha ambulante. Agora, tem oficiais, bons oficiais na Força Armada Brasileira, que não gostam que eu fale assim, porque não, ele é um oficial das nossas Forças Armadas, etc. Mas eu falo assim, nem que fosse cardeal, nem que fosse papa, porra. Você não pode superpor, você não pode privilegiar o corporativismo, a amizade, o espírito de grupo, a verdade mais óbvia. Porque se vier um sujeito aqui que é meu primo, meu tio, meu pai, tá, meu irmão, né, a minha mãe, sai falando uma coisa dessa, eu vou dizer, cala a boca, burro. Agora, vou ter que... Como é que se pode respeitar um sujeito? Olha, na mesma semana, né, em que está lá o general falando, está aqui o general Kernan, né, dizendo, aqui, comandante da Marinha, desmente a ameaça dos bombardeiros russos, dizendo que não tem nenhum problema os bombardeiros russos estarem na Venezuela, porque eles não estão armados. Diz, primeiro, não tem nenhum problema. Segundo, nós temos a total colaboração da Marinha Brasileira. Mas o que é isso? Então esse generalzinho, né, tá aí, ele quer ser desinformante, ele quer, né, ser agente de influência, criar uma guerra entre Brasil e Estados Unidos. General, até para fazer isso, você cria esse apareça, rapaz. Você pode ter capacidade para criar uma intriga num cortiço, num galinheiro. Agora, essa grande intriga internacional, bom, pode ser até que tenha no Brasil, no Senado brasileiro, no governo brasileiro, quem leva a sério o que você diz, né? Mas olha, tu não tem capacidade nem para fazer essa merda que você quer fazer. Só quem leva você a sério é a Hora do Povo, né? E é dirigido, você sabe o quê? É o Carlos Lopes, né? Aquele sujeito que leu meu artigo, ficou lá com problemas anorretais e imediatamente se apaixonou pela minha pessoa. Passou a me chamar de Olavinho. Olha só. Eu vou chamar ele de Carlinhos? Mas o que é isso, porra? Ô, meu amigo, eu sou um pai de família, eu também. Vê se dá o respeito. Para com isso, porra. Ai. Agora, aqui, um cidadão aqui, peraí, o nome dele é... Denis. Aqui, cara, olá, sou leitor do seu artigo do Júlio Severo, considerado amigo meu. Estou escrevendo sobre seu artigo, checando biografias sobre alguns pontos divulgados na biografia do Obama. Sou cidadão norte-americano, já pretendo votar em McCain. Blá, blá, blá. Não é que eu duvido da veracidade das informações citadas, mas eu gostaria de passar essa informação adiante para outras pessoas e aprendi muita coisa que vi na internet, só me senti seguro fazer isso quando posso citar fontes confiáveis. Bom, Denis, é o seguinte, eu vou mandar para você, pessoalmente, uma versão do artigo, que está o texto do artigo e está as fontes de cada detalhe. Só de 2 detalhes eu não achei necessário dar a fonte, que é aquele negócio de que ele era muçulmano quando era criança, que isso até foi bem divulgado aqui, então isso não precisa. Mas todos os outros detalhes que eu dei aqui 8, não é mentira, 8 crimes do Obama. Crimes, porque o sujeito é falsário, falsificou certidão de nascimento para enganar toda a nação americana, tinha que estar na cadeia esse vagabundo, tá entendendo? Então eu dou aqui todas as fontes. Não dá para eu dar aqui porque são aqueles endereços de internet quilométricos que eu vou mandar para você pessoalmente. Né? E vou botar na minha página o artigo com as fontes. Agora, cá entre nós, deixa eu explicar um negócio aqui para você. No jornalismo, você escreve artigo, o jornal hoje, ele é diagramado, a página é desenhada antes, e você tem que escrever o artigo exatamente, né, no tamanho certo. O meu artigo no JB tem que ter entre
3.900 e 4.000 sinais, quer dizer, letras e espaços somados. Ó, é letra por letra que é somada, Denis, é a situação. Não pode passar uma palavra, uma letra, um ponto. Tá? Então, dentro desses passicos, né, eu tenho que fazer o quê? Tenho que desmentir a mídia esquerdista inteira e ainda dar as fontes? Mas como é possível isso? Em primeiro lugar, artigos opinativos, eles não têm que dar fonte de coisa nenhuma, porque artigo opinativo é um comentário baseado no que está noticiado nas páginas noticiosas. Então tem que ter as páginas noticiosas que dão as fontes e ter o comentário que comenta. Agora, se as páginas noticiosas não cumprem o seu dever e não dão a notícia certa, é impossível no meu espaço ao mesmo tempo comentar, desmentir, dar a notícia certa e dar todas as fontes. E as pessoas vivem me exigindo isso. Vocês estão me exigindo uma impossibilidade física. Por exemplo, a lista de fontes que eu fiz aqui ficou do tamanho do artigo, meu filho. Então a próxima vez, olha, hoje não tem artigo, só tem um monte de endereço de internet. É isso que vai acabar acontecendo se eu for decidir dar todas as fontes possíveis. Então o que eu faço? Eu geralmente escrevo aqueles artigos sem citar as fontes, mas acabo citando em algum outro lugar, ou nesse programa, ou em matérias independentes que eu publico no próprio site, ou acaba circulando a fonte de alguma maneira. Né? Então está lá um monte de fontes. Olha, só naquele negócio que eu falei de que aquela cumplicidade lá entre Obama e Louis Farrakhan, aquele pastor que dizia que o judaísmo é a religião do esgoto. Aí está bom pro rapaz ali do racismo científico. Né? O Louis Farrakhan, o judaísmo é a religião do esgoto. Né? O Obama viveu ajudando esse cara. Né? Então eu dou ali, só disso eu dou 5 fontes diferentes. Não é isso? Com relação, quando eu falo processo, que o Obama está sendo processado por falsidade ideológica, por ter forjado uma certidão de nascimento, eu dou aqui a página onde você tem o próprio texto das petições, é o próprio advogado que abriu esse processo, ele fez um site, botou lá todos os documentos oficiais, está tudo lá. Obama está sendo processado e tem até o dia 24 para responder ao processo. E nada disso sai na grande mídia. Daqui a pouco está o Obama na cadeia e todo mundo diz, uai, cadê o Obama? Né? O que é isso, porra? O processo está correndo aqui. Você pensa que a justiça aqui é brincadeira? Né? Pedi mais um cafezinho aqui para minha digníssima. Né? Então, vamos lá. Não tem telefonema hoje, é? Todo mundo amansou? O que foi? Desistiram? As ligações ficaram tão ruins que o pessoal desistiu. Né? Tá aqui aquele negócio que eu digo que os estudos do Obama em Harvard foram financiados por um muçulmano pró-terrorista. Está aqui lá. Isso saiu no Investor Business dele. Excelente jornal de negócio que tem aqui. Saiu lá, está aqui. A fonte está tudo lá, está tudo explicadinho. Vou mandar para você e vou botar no meu site. Vamos lá. Agora aqui, peraí. Tem aqui. O José Santini, que foi aluno do Carlos Vargas e do meu filho, o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, vulgo, Gugu, né, está fazendo um trabalho sobre tempo e eternidade. Ele me mostra aqui a bibliografia que ele está usando e pede mais alguns títulos. Eu não tenho que acrescentar muita coisa não, Santini, mas uma coisa que você tem que ler é a tetralogia do Louis Lavelle, que se chama De Lettres, de l'acte, Le temps de l'éternité et de l'âme humaine. Né? São os 4 primeiros livros, a obra principal do Louis Lavelle, que depois ele reduziu num livrinho chamado A Presença Total, A Presença Total, que é um livro maravilhoso, só que o resumo ficou muito mais difícil do que o livro inteiro. Então melhor você ter paciência e ler o livro inteiro, porque lá A Presença Total ficou um pouco compacto demais. Não dá para fazer trabalho sem ler o Louis Lavelle. Né? Peraí, agora tem alguém aí na linha. Quem é? Alô? 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 O que há, hein? Essas ligações estão cada vez piores. Alô? Tem alguém aí?
Aqui, o Wilson Pereira de Souza me pergunta, ainda existe no Brasil de hoje uma elite? Não questiona sobre uma elite que chegou ao poder, que se apropriou dele com impostura. Né? Eu falo da existência de uma elite na acepção do termo genuíno. De certo, não há mais. Elite intelectual no Brasil não há mais. Nem elite intelectual, nem social, nem coisa nenhuma. Né? No Brasil, o milionário vai em baile funk. O sonho dele na vida dele, é ser favelado. Né? E intelectual, então, bom, intelectual no Brasil é o Gilberto Gil, é o Arnaldo Jabor, meu Deus do céu. Ai, meu saco, o Arnaldo Jabor é intelectual. É o Paulo Coelho e tal. Alô? Alô, tem alguém aí? Sou de Guarapuava. Alô, quem é? Emílio de Guarapuava. Emílio, tudo bem? Tudo bom? Professor, Diga. Provavelmente esse pessoal que está ligando e não está conseguindo falar é porque está usando o Click to Talk da página do Blog Talk Radio. Eu estou ligando do Skype. Tá funcionando bem, né? Eu estou ligando do Skype. Eu acho Faz muito bem. tá boa a ligação. Uma vez eu liguei aí, fiz uma pergunta para o senhor, eu não sei se eu me expressei mal ou o senhor não entendeu direito, mas eu tenho refletido bastante que eu trabalho com tecnologia e do papel da tecnologia no controle das pessoas. Sim, sim. Porque hoje, por exemplo, coisas como o próprio processamento de informações, de dados de impostos, de um monte de coisa, não seria possível se não tivesse havido progresso da tecnologia, da velocidade dos computadores, dos sistemas de informação, esse tipo de coisa. E, inclusive, acho que o senhor deve estar sabendo, ano que vem os carros vão ser obrigados a sair de fábrica com etiquetas inteligentes no Brasil. Quer dizer que você localiza onde está seu carro a qualquer momento. Exatamente. E tem coisas como aquela coisa, Ninguém reclama contra isso. Nota fiscal paulista, esse tipo de coisa. Então, o que eu imagino é que vai ter que acabar surgindo um mercado de tecnologias antitecnologia. Certamente, e tem que surgir a defesa do cidadão contra ele. Deixa eu fazer um parênteses no que você está falando. Isso é um assunto da mais alta importância. Porque nos meios conservadores, liberais, direitistas, etc., o pessoal está preparado para combater o movimento comunista de 70 anos atrás. Ou seja, eles acham que o comunismo é o seguinte, você toma o poder e diz, agora é o regime comunista. Fica cancelada a propriedade privada. Né? Não, hoje em dia você tem meios, né, jurídicos, tecnológicos, psicológicos, etc., para você colocar tudo sob o controle do Estado sem mexer na democracia aparente. E os caras estão fazendo exatamente isso. E vocês, em vez de estudarem para ver o que está acontecendo e lutarem pela liberdade do cidadão, tá certo? Com meios eficazes, apropriados da situação atual, vocês não veem um comunismo de 70 anos atrás e dizem, acabou o comunismo, não há mais perigo. Quer dizer, mas que gente burra. Continua aí, Emílio. Inclusive, pela tese que Mises tem, né, de que Ludwig von Mises usa para desbancar o socialismo, de que é preciso ter acesso às informações e ao regime de preços para ter acesso às informações, para alocação de recursos, e que o socialismo não permite. Com o avanço da tecnologia, isso passa a ser possível, porque determinadas empresas acabam concentrando informações. É possível o controle total, não só da economia, mas da economia, da educação, da moral privada, de tudo. Os caras têm meios tecnológicos para isso. E o pessoal conservador, em vez de se atualizar e lutar contra isso, eles veem o inimigo extinto, o inimigo de 50 anos atrás, dizer que aqui não existe mais, então não tem mais problema nenhum. Ao contrário, eles até gostam disso. Porque todos esses meios tecnológicos novos, eles ativam a economia de alguma maneira, ativam a indústria, então os caras estão enchendo o bolso de dinheiro. E os capitalistas, conservadores, estão ajudando os socialistas a escravizar o povo.
eu trabalho com tecnologia e basicamente o que eu vejo é que meios de controle que são normalmente comprados por governos e por grandes empresas são coisas que dão dinheiro. Certamente. Então, não existe nenhum impedimento. Socialistas comunistas. E não existe nenhum impedimento moral nas empresas de tecnologia, porque elas são completamente amorais, para não fazer determinado tipo de coisa. Então é isso aí. Por um lado tem esses estatistas, centralizadores, comunistas, fascistas, isso são os caras que querem mandar na vida alheia, né? E contrata lá as firmas para fazer isso, e o capitalista diz, que maravilha, esse é o progresso do livre mercado, etc. Esse é um bando de louco, no fim das contas. Olha, no final das contas, é muitíssimo importante. Muito obrigado por levantar esse assunto. É o assunto, na verdade, o principal do dia de hoje. Os meios tecnológicos... No final das contas, estamos cavando a nossa própria sepultura. Exatamente. Com o avanço da tecnologia. Exatamente. Eu vou desligar. Muito obrigado, professor, e Deus abençoe. Obrigado a você. Tem mais alguém aí na linha. Quem é? Alô? 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 Não deu certo. Alô? Tem mais um aí. Alô, Olavo? Sim, quem é? É o Alex da Flórida. Alex, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu queria falar a respeito da... Cuba recusou a ajuda a ajuda internacional porque reclamando, né, que quer manter a soberania, quer dizer, eles querem manter a ditadura, né? Porque não querem que ninguém entre lá para poder mostrar... Eles querem se fuder soberanamente, é isso aí, pô. Vê um furacão, destrói lá a metade, não queremos ajuda, nós somos soberanos, etc. Que é isso, porra? Isso é um negócio criminoso. E o outro negócio que eu queria... Se falar... viesse ajuda, eles dizem, esses malditos imperialistas não nos ajudam. Se vem ajuda, não, eles querem ajuda para interferir na nossa... É que nem o negócio do embargo, porque antes da Revolução, o grande problema de Cuba era o comércio com os Estados Unidos. Eles só nos roubam, etc, etc. Daí acabou o comércio com os Estados Unidos. Eles estão nos estrangulando num comercinho com a gente. Quer dizer, a porra do imperialismo atrapalha pela sua presença ou pela sua ausência, afinal de contas. É verdade. E você viu aí os navios russos que embarcou na Venezuela aí, fazendo o Chaves vai fazer um treinamento naval aí na Ilha do Caribe? Pois é. Isso aí já estão, como é que é, tiçando o leão com a vara curta. Mas olha, os americanos não vão fazer nada com isso não, eles parece que não estão preocupados, que não, esses caras esses navios não têm armas. Eles estão querendo chamar a atenção. O negócio é a guerra psicológica, tá entendendo? A guerra E outra coisa também, você viu aí esse empresário americano, o Pickens, falando que os Estados Unidos é autossuficiente em gás natural e petróleo. E é mesmo. Eu tenho estudado isso. Eu tenho uma pilha de recorte aqui. Se eu tivesse tempo de traduzir essa coisa toda, o que tem de petróleo aqui, que eles descobriram de petróleo Colorado, North Dakota, né, no próprio Alasca, no Golfo do México, é uma monstruosidade. E a filha da puta da Pelosi não deixa abrir um buraquinho. Só o petróleo que tem no Golfo do México, o gás natural que tem aqui na costa da Flórida, na costa oeste da Flórida, e o gás que tem e o petróleo que tem no Alasca é suficiente para manter, é maior do que o do Brasil e da Arábia Saudita juntos, assim, umas 10 vezes. Estão vendo aí, ô general Andrade Nery, tu não ouve nada, porque tu é surdo, cego, só não é mudo. Que coisa terrível, é? Então é isso aí. Obrigado, Alex. Um abraço. Obrigado, Alex. Olha, se os Estados Unidos não tivesse petróleo, por que é proibido de furar poço de petróleo? Hein? Né? Quer dizer, para os Estados Unidos ficar sem petróleo, para a gasolina chegar a $5 o galão, precisa um monte de Pelosi, né? Sentando nos buraquinhos, né? E não deixando, né? Sair petróleo. Agora, o general Andrade Nery acredita que não tem petróleo aqui. Quem tem petróleo é o Brasil. Rapaz, isso é uma maravilha. Junta vocês e o Hugo Chávez. Puta vida. Olha, aposto, eles vão liberar a exploração de petróleo aqui.
vão ficar autossuficientes e vão mandar vocês e o Chaves enfiar o petróleo no cu. Tá vendo? É o que vai dar. Agora, aqui, recebo uma carta. Peraí, tem outra pessoa. Alô? Alô, Olavo? Eu? Você tá me escutando? Tô, perfeitamente. Fala rápido que tá acabando. Eu só quero falar que o Mídia Sem Máscara teve vários ataques agora de vírus, né? E o pessoal tem cuidado e o Heitor de Paula também. Fizeram no site do Heitor de Paula, fizeram na Mídia Sem Máscara. Os meios que esses caras têm de lutar. Eles já têm o monopólio da mídia, da universidade, tem o espaço inteiro. Eles querem ter espacinho na internet, nem isso pode. Agora, é só isso, não é acertar e denunciar, tem que perseguir esses caras, tem que denunciar na justiça, tem que investigar e meter um processo, botar esse filho das putas na cadeia enquanto ainda pode. Porque daqui a pouco, se você reclama disso, você que vai pra cana. Chega lá, botaram vírus no meu site. Ah, é? Então esteja preso. Eu sou esse Olavo, falou aí, valeu. Agora, só para encerrar aqui, tem a carta do Rafael Matos Paixão, né, reclamando aqui do negócio do Dr. Túlio Simontini. Ele disse que eu não podia ter noticiado ele, que eu tinha que ler os trabalhos originais, né, e que não posso julgar a coisa por um simples congresso médico. Falou, olha, item 1, eu não sou médico, eu sou jornalista, estou cumprindo a minha obrigação de informar, tá certo? Não tenho obrigação nenhuma de ler o trabalho original, tenho obrigação de repassar a notícia, tal como eu a vi. Porque eu assisti o vídeo do Congresso. Agora, ao mesmo tempo, Rafael, a sua casa é muito simpática, né, e você tem razão de exigir informação melhor. Mas quem é o médico aqui? É você, então é você que tem que ler o trabalho original e ver o negócio direito. Agora, por outro lado, você aqui também, né, reclama contra o que eu falei das doenças iatrogênicas, tá certo? Mas aí é você que cai na sua própria crítica, porque, veja, essa informação que eu dei, não foi eu que inventei. Eu tirei do livro Doenças Iatrogênicas do Dr. Carlos da Silva Lacaze, que durante 30 anos foi catedrático de doenças tropicais da Universidade de São Paulo e secretário da Saúde do Estado, tá certo? Então, antes de discutir comigo, é você que tem que ir lá na obra original, que, aliás, foi publicada aí no país onde você está, porque eu estou à distância. Eu li esse livro há 20 anos atrás, né? Mas você pode procurá-lo aí e ler, e daí você discute, não comigo, mas com o Dr. Lacaze. Vocês se entendam, vocês dois são médicos, vai lá, brigam com o outro. Do meu modo, você leia o trabalho original do Dr. Túlio Simontini e refute a ele, não a mim. Eu sou apenas o carteiro, porra. Eu não posso assegurar que o tratamento do Dr. Simontini funcione. Tá certo? Eu espero que funcione. E, aparentemente, o que ele disse ali faz sentido. Outra coisa, você diz aqui, havia como é que se diz? Você relatou um caso de um paciente com câncer que se pôs-jogo o tratamento. Não, ali havia vários pacientes curados e não foi depoimento. Eles deram depoimento, mas ali tinha junto as radiografias e exames de laboratório. Eu vi as radiografias ali. Eu vi quando tinha o tumor e depois tinha o tumor. Coisa bastante eram vários. Quer dizer, não é uma coisa de afirmação, porque pegar um sujeito lá para dizer, fui curado e tal. Bom, muita gente pode, como você mesmo diz, muita gente pode ser, né, pode dizer que foi curado, não é isso? Agora, o negócio de doenças iatrogênicas, meu filho, é realmente sério, porque aqui nos Estados Unidos, só de infecção hospitalar, morre 200 mil por ano. Isso é metade do que eles dizem que morre de cigarro. Né? Morre 400 mil fumantes por ano. Note bem, por doenças associadas ao cigarro. Agora, os caras que morrem de infecção hospitalar, não morrem de doenças associadas à infecção hospitalar. Morrem de infecção hospitalar. Quer dizer, um caso é uma associação causal hipotética. E o outro não. É a causa ali materialmente presente. E isso é metade. Então, agora você imagina, se você somar as estatísticas totais de iatrogenia, vai ser uma grandeza. Eu fui editor de revistas médicas. Outra coisa, você supõe que pode haver interesses ali comerciais. Ora, no Brasil, nunca se publica um artigo médico em nenhuma revista que não esteja associado ao anúncio que sai na mesma edição. Isso eu sei porque eu fui editor de revista médica, é assim. Hoje em dia, vamos dizer, até a Lancet, que era a revista mais famosa, mais idônea
já está vendida também. Então, quer dizer que o consenso da classe científica já não vale mais nada hoje. Nós temos que usar as nossas próprias luzes. Então, Rafael, você faça exatamente o que você recomenda. Você vai aos textos originais, né, do Dr. Túlio Simontini, e ao texto original do Dr. Carlos da Silva Lacaille, examine-os e escreva. Se você quiser escrever uma crítica devastadora, com base você, escreva e mande para mim, que eu ponho lá no Mídia Sem Máscara, no meu site, não tem nenhum problema não, faça isso. Agora, a minha obrigação, que é de noticiar isso, foi dada aqui. Eu cumpri a minha obrigação. Então, cumpra também a sua e também você. Agradeço desde já pela sua colaboração. Então, com isso, acabou o nosso horário. Até a semana que vem. Muito obrigado.